americano, o Donald Trump, Exato. defendendo de forma bem contundente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso saiu lá na rede social dele, a Truth Social, e como uma das nossas fontes até comentou, virou notícia global mesmo. Sim, teve uma repercussão bem grande. Pra gente entender melhor, vamos à postagem original do Trump e também algumas análises que saíram, né? Tipo um vídeo do canal do Gustavo Gayer e um artigo do Paulo Figueiredo. Certo, fontes que tentam interpretar o que está por trás disso. Isso. A ideia é destrinchar o que ele disse, o conteúdo mesmo, e ver como essas fontes leem, sabe? O significado e os possíveis desdobramentos. Vamos lá, então. Começar a desempacotar isso. Vamos lá. Olha, o Trump não economizou nas palavras. Ele começa logo dizendo que o Brasil está fazendo uma coisa terrível no tratamento ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Bem direto. É uma acusação forte para começar, né? Muito. E ele descreve o que ele vê como uma perseguição sem fim, sabe? Ele fala dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Aquela repetição para dar ênfase. Sim, para marcar essa ideia de continuidade de algo implacável. E aí vem a defesa da inocência, que ele faz questão de gritar, digamos assim, com as maiúsculas. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo. Essa ênfase no pelo povo é bem característico, né? E ele não para por aí nos elogios. Não mesmo. Chama o Bolsonaro de líder forte que realmente amava seu país e também de negociador muito duro no comércio, de novo com destaque. E claro, ele faz questão de mencionar a relação pessoal entre os dois, né? Que eles se conhecem, se dão bem. Exatamente. Queria essa conexão. E olha, um ponto que eu acho fascinante, e as fontes destacam isso, é como o Trump, na hora, já conecta a situação do Bolsonaro com a dele mesmo. Ah, sim, isso é E chave. ele escreve lá, isso não é nada mais nem menos do que um ataque a um oponente político, algo sobre o qual eu sei muito. Quer dizer, ele se coloca na mesma posição. E ainda reforça, né? Dizendo que algo parecido aconteceu comigo vezes 10. Isso. É como se ele dissesse, eu sei exatamente o que ele está passando porque eu passo por isso, só que pior. Isso joga a defesa do Bolsonaro direto para a narrativa dele de vítima de perseguição política lá nos Estados Unidos. Perfeito, é essa ponte que ele constrói. E aí, as análises que a gente tem, como elas interpretam isso? A do Gustavo Gayer, por exemplo. Então, a leitura que o Gaia faz, segundo a fonte, é que essa mensagem é um aviso bem explícito Um aviso contra o quê, exatamente? contra o que ele chama de perseguição e julgamento ridículo. E o Gaia vai até um pouco além. Ele sugere que o Trump poderia estar sinalizando possíveis sanções futuras. Sanções, tipo... Ele menciona o conceito daquelas sanções tipo Magnitsky. Ah, certo. Aquelas que afetam financeiramente vistos. Exatamente. São leis originalmente americanas, mas que outros países adotaram, que permitem sancionar indivíduos estrangeiros por violações de direitos humanos ou corrupção. Então o Gayer coloca a fala do Trump numa luta maior, que ele descreve como sendo contra a censura e ditaduras, incluindo o Brasil nesse bolo. Entendi. Então, essa leitura do Gayer dá um peso de ameaça, mesmo que velada, para essa declaração do Trump. Sim, essa é a interpretação apresentada. E tem outro termo que o Trump usa e que as duas fontes, Gayer e Figueiredo, destacam bastante. Caça às bruxas. Ah, esse termo ele usa o tempo todo para ele mesmo, né? O tempo todo. Virou um jargão dele. E ele aplica agora à situação do Bolsonaro. E aí ele promete que vai observar tudo muito de perto, não só o Bolsonaro, mas família, apoiadores. Fica de olho. E talvez o recado mais direto para as instituições venha quando ele defende a eleição como o único julgamento válido. Ele diz, isso se chama eleição, deixem Bolsonaro em paz, maiúsculas de novo. Forte? E essa linha toda, né, de perseguição, caça às bruxas, o único julgamento válido é a eleição, isso casa direitinho com a ideia de lawfare, que a fonte do Paulo Figueiredo menciona bastante. Explica pra gente rapidinho o que seria o lawfare nesse contexto. Claro. Lawfare, como a fonte do Figueiredo descreve, é basicamente usar o sistema legal, os processos judiciais, não para buscar justiça, mas como uma arma. Uma arma para quê? Para atingir um objetivo político, para desgastar, desacreditar ou até neutralizar um adversário. Entendi. Usar a lei como guerra, né? O nome já diz. Exato. Então, quando Trump usa caça às bruxas e fala que só a eleição julga, a análise dessa fonte
é que ele está dizendo: Bolsonaro é vítima de lawfare, assim como eu digo que sou. Faz sentido essa conexão na análise. E sobre a questão de ser uma interferência externa, né? Alguém de fora opinando sobre assuntos internos do Brasil. A fonte do Geyer comenta isso? Comenta. O Geyer, na análise dele, já meio que antecipa essa crítica e tenta rebater. Como? Ele cita, segundo a fonte, supostas ações ou declarações do presidente Lula sobre processos ou situações políticas em outros países, tipo Argentina, Peru. A fonte apresenta isso como um argumento do Geyer para dizer que, olha, esse tipo de manifestação sobre a política ou justiça de outros lugares não seria algo inédito vindo de líderes. Entendi. É um contraponto que a fonte traz na análise do Geyer. Exato. Bom, então, juntando as peças aqui, o que a gente tem é uma defesa muito vocal, muito pessoal do Trump para o Bolsonaro. Ele está classificando tudo como perseguição política, chamando de caça às bruxas e fazendo essa ligação direta com o que ele diz passar nos Estados Unidos. Perfeito. E as implicações disso, pelo menos como sugerido nas fontes que a gente está vendo, vão além de só uma solidariedade entre amigos ou ex-colegas. Certo, tem mais coisa aí. A leitura é que essa declaração funciona como um sinalizador para a comunidade internacional e, talvez principalmente, como um recado bem direto para as autoridades aqui no Brasil que estão tocando esses casos do Bolsonaro. Uma forma de pressão, então. É interpretado assim, sim. Uma tentativa de exercer uma pressão política, talvez até jurídica, vinda de alguém que ainda tem uma influência global enorme, né?